Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. Esse programa chama-se Saúde e Companhia porque nós sempre temos aqui na bancada algum colega ou qualquer agente da saúde com experiência em sua área para trazer informações para a sociedade de São José do Rio Preto. Hoje nós temos a honra de receber aqui a doutora Mirela Solé de Oliveira. Ela é nascida aqui em Monte Aprazível, formou em nossa faculdade em 2009 e é hematologista. Hematologista é aquela pessoa que estuda sangue. Às vezes a própria imprensa confunde muito o hematologista com o patologista, que é aquele que estuda tecido através do microscópio, e com o hepatologista. Frequentemente sai no jornal que eu, doutora Rita, ou qualquer um que trabalha com fígado, é patologista. Então, ela é hematologista, estuda sangue. Além dela estudar sangue, ela escolheu uma área extremamente importante, que cada dia que passa tem uma importância maior, porque vem aumentando a incidência dessas doenças. Ela trabalha com hemostasia, ou seja, com coagulação, com trombose. Todo mundo sabe que às vezes a pessoa está viajando no avião, faz uma embolia, ou tem uma doença cardíaca, ou às vezes espontaneamente você faz uma trombose de algum membro. Então, a doutora Mirela está aqui hoje para nos passar algumas informações. Primeira informação, Mirela. O que é a sua especialidade? O que é a hematologia? Explica para o nosso telespectador, por favor. Oi, muito obrigada pela apresentação, doutor Renato, e por ter explicado o que é hematologia. Justamente, muitas pessoas não sabem o que é essa especialidade. E assim, o que a gente vê, na verdade, são doenças do sangue, tá? Doenças como anemias. Nós estudamos quanto à coagulação. Estudamos questões de distúrbios que podem levar a tromboses, como o doutor Renato falou, distúrbios que podem levar a uma dificuldade para controle de sangramento, tá? Então, assim, a hemostasia nada mais é do que o equilíbrio que o nosso corpo, que o sistema de coagulação exerce, para que possa manter o sangue no estado líquido e levar os nutrientes, o oxigênio, toda a função que o sangue tem que estabelecer para todas as células do nosso organismo. Quando a gente tem alguma lesão, algum machucado, alguma coisa que leve a desencadear o processo de coagulação, se forma geralmente um coágulo até ter um reparo nesse tecido que foi lesionado, e depois disso esse coágulo precisa ser removido, né? Então, assim, está sempre em equilíbrio o sistema de coagulação com os sistemas anticoagulantes, sistema fibrinolítico. Quando isso deixa de estar em equilíbrio, pode surgir, aliás, alguns distúrbios como tromboses, que pode levar a uma oclusão de algum vaso. No caso de leitos venosos, pode levar a uma trombose venosa profunda, a uma embolia pulmonar. De leitos arteriais, pode levar a um infarto agudo do miocárdio, um acidente cerebral vascular, tá? E distúrbios hemorrágicos que acontecem, por exemplo, em pacientes que têm deficiência de fatores de coagulação, como os hemofílicos, se tem uma dificuldade para esse controle de um sangramento depois que ele inicia. E o tratamento depende, claro, de cada distúrbio que esse indivíduo vem apresentar. Então, doutora, eu acho que esse é um ponto muito importante. O sangue é um tecido, né? O pessoal não entendia isso antigamente. Sabe que o sangue era algo que estava lá fazendo só presença, né? Na realidade, o sangue é um órgão, né? Um órgão importante, porque ele tem um peso considerável em relação aos outros órgãos, né? E é lógico que, principalmente na área cirúrgica, a parte de hemostasia é muito importante. O Renato e eu, nós somos escravos da hemostasia, né? Cirurgia cardíaca, cirurgia hepática, ela é extremamente dependente, você sabe bem disso. O Renato, com os transplantes de fígado, um grande problema, sem dúvida. É o problema da hemostasia. O que você acha? Você se formou em 2009, já faz um tempinho, né? Você acha que evoluiu bem, que nós estamos melhor hoje, ou nós estamos igual já estávamos há tantos anos atrás?
Eu acredito que houveram evoluções boas, mas ainda tem muitas dúvidas. Inclusive, por exemplo, quando se fala de novos anticoagulantes diretos, para alguns tipos de trombose, para alguns tipos de doenças um pouco distintas do habitual, ainda não se tem a resposta se aquilo realmente é eficaz, se é seguro. Quanto às cirurgias cardíacas, hepáticas, no hospital de base se tem o tromboelastograma, por exemplo, que ajuda muito, né? Que ele vê, na verdade, é um método que consegue ver sem muita sensibilidade, mas que consegue ver grosseiramente medidas que precisam ser tomadas num momento durante uma cirurgia, por exemplo. Se está com um problema de plaquetas, um problema da fibrinólise. Então, teve algumas evoluções, sim, muito boas. Agora, tem muita coisa ainda que precisa ser estudada, que precisa... a gente precisa ter mais certeza, para ter mais segurança até para o uso de alguns medicamentos, de algumas drogas. Então, considerando que agora nós temos 252 faculdades de medicina, então é lógico que cada um tem que escolher a especialidade que tenha futuro. O Dr. Renato já falou no começo, eu acho que a hematologia realmente é um campo muito vasto, né? Muito vasto, porque além disso, além dessa parte de hemostasia, de coagulação, também tem uma ação muito, muito importante dentro das doenças neoplásicas, né? Porque o sangue, como um órgão, o pessoal tem que entender assim, como um órgão ele pode ficar doente também. Então, o que você falaria a respeito desta área, esta área sim, eu acho que evoluiu muito, não é, sim, Renato? Evolui dia a dia, na verdade. Porque essa parte de oncológica, a gente sente que é uma grande mudança, né? Você poderia, acho que o telespectador tem muito interesse nisso, depois nós podemos falar um pouco sobre as doenças de origem genética, né, que é outro problema que acho que interessa para o telespectador. Mas primeiro, da parte oncológica, o que você entende e como é que você trata da parte oncológica também, porque isso está dentro do mesmo pacote, né? Sim, eu trato de doenças oncohematológicas, que no caso a gente tem leucemias que podem ser agudas, né? Que é aquela leucemia que todo mundo ouve, tem medo que possa acontecer, aquele paciente que de repente apresenta um quadro de anemia, pode apresentar necessidade transfusional e precisa internar e começar um tratamento com urgência quimioterápico, tá? E que futuramente até pode precisar de um transplante de células-tronco. Nós temos também na nossa especialidade leucemias crônicas, tá? Que são diferentes, até quando a gente vai dar um diagnóstico deste para o paciente, eles sempre confundem com uma leucemia aguda, mas cada caso, cada doença é completamente diferente, tratamento, prognóstico e tudo mais. Então temos leucemia linfóide crônica, que acomete principalmente indivíduos mais idosos, tem leucemia mieloide crônica, doenças mieloproliferativas que têm um descontrole na produção das células da medula, né? Por alguma mutação acho que é bom que você possa explicar ocorrer. É interessante explicar isso, né, Renato? Isso. Da onde vem o sangue, né? Sim, o sangue. Eu acho que essa pergunta vai ficar para o próximo bloco. De onde vem o sangue? Eu gostaria que você explicasse mais claramente para quem não é médico o que é uma leucemia, o que é um agudo, o que é uma crônica. Isso é importante. Vamos para um pequeno intervalo. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje aqui na presença da doutora Mirella. Ela é uma hematologista, uma médica que trabalha
com um dos tecidos mais importantes. É impossível você dizer qual é o tecido mais importante, mas o sangue realmente é um tecido extremamente importante. Ficaram aqui no bloco anterior 3 perguntas para ela. O professor Braille queria saber que ela explicasse para a população de onde vem o sangue. Eu pedi que ela explicasse mais claramente o que é uma leucemia, porque a gente fala leucemia aguda e crônica. Explica mais o que é uma leucemia. Por favor, doutora Braille. Bom, o sangue vem do precursor que é a medula óssea, que na verdade, grosseiramente, a gente pode chamar popularmente de tutano, tá? O que vocês veem nos ossos de animais, por exemplo, ali é o precursor do sangue. Tem as células novinhas, que a gente pode chamar assim, que vai produzir as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, produzir os leucócitos, que são as células de defesa, produzir as plaquetas, tá? Que são responsáveis em grande parte pela coagulação, tá? E leucemia, o que seria uma leucemia? É um distúrbio neoplásico dessas células parte da medula óssea, tá? É um câncer que vem da medula óssea, tá? E na leucemia aguda se tem uma produção muito grande de células que chamamos de blastos, tá? Que são células muito imaturas, muito iniciais. Elas não conseguem chegar a um ponto, né, de diferenciação, exatamente. E se tem essa produção descontrolada que pode levar a um monte de problemas, como necessidade transfusional, como infiltração de órgãos, como alterações de vários sistemas do nosso corpo. Ficam faltando as outras, né? Exatamente. Só começa a produzir só coisa ruim, vamos dizer assim. Exatamente. Isso aí, os blastos, né? Aguda, por que aguda? Porque a evolução é rápida e precisa ser rapidamente tratada, porque senão pode ter uma evolução muito ruim. Leucemias crônicas já são diferentes, né? Temos leucemia linfóide crônica, leucemia mieloide crônica, que na verdade são subtipos de células neoplásicas que vêm da medula, e cada uma vai ter seu tratamento, mas a evolução geralmente é muito mais progressiva, mais lenta, até pode ter uma evolução para uma doença mais agressiva, mas é muito diferente de leucemia aguda. Então o tratamento é diferente, a evolução é mais devagar, não se tem uma urgência tão grande geralmente para o tratamento dessas doenças. Quando é jovem, criança, quais são prevalentes nesse caso? Tá, em crianças é mais prevalente leucemia linfoblástica aguda, adultos mais prevalente leucemia mieloide crônica, né? Idosos mais leucemia linfóide crônica e leucemias agudas em adulto mais prevalente leucemia mieloide aguda. Mirela, nós estamos falando aqui de anemia e câncer, né? Sempre com essa associação, isso para a população é acende um sinal amarelo. Quais são as causas mais comuns de anemia? O que é uma anemia? Explica à população o que é uma anemia. Na verdade, eu achei essa pergunta muito interessante, porque muita gente acha que uma anemia pode levar a uma leucemia. Pode virar. Né? O que, na grande maioria, 99% dos casos das anemias, não é verdade, né? A gente tem algumas anemias que podem, por conta da doença que levou àquela anemia, sim, predispor a uma doença neoplásica, a uma leucemia, por exemplo, uma mielodisplasia. Agora, as causas mais comuns da anemia são causas, a princípio, carenciais, por exemplo, em mulheres jovens. A gente tem sempre que lembrar de perda de sangue pela menstruação, que é muito prevalente. E assim, as mulheres que sangram muito, muitas vezes não sabem que sangram muito. Porque na família inteira tem aquele padrão do fluxo menstrual aumentado e para ela é normal. Agora também temos a dieta, né? A ingesta pobre de ferro, ingesta pobre de nutrientes como ácido fólico, vitamina B12 no caso de desnutrição. Hoje em dia está muito na moda indivíduos serem vegetarianos e veganos. Né? Então, isso, se não tiver um cuidado, uma reposição, um acompanhamento correto, nutricional, esses indivíduos também podem desenvolver anemias. Tá? Então, também tem um subgrupo que está aumentando, doutora, que eu queria que você falasse um pouco. É o pessoal que tem cirurgia bariátrica, né? Sim. Eu acho que vale a pena a população ficar ciente disso aí, porque faltam elementos, né? E eles têm que ser repostos. Exatamente. E não adianta fazer via oral, né? Depende do paciente. Então. Tem alguns pacientes que ainda conseguem ter algum grau de absorção, que pode ser o suficiente.
Agora, grande parte deles não é suficiente, então tem que fazer um acompanhamento periódico. Eles não conseguem absorver nem ferro, né? Não consegue absorver ferro, nem não consegue... B12, né? Exato, e alguns nutrientes que a gente até desconhece o mecanismo correto, né? Até tem alguns pacientes com cirurgia bariátrica que desenvolvem alguns distúrbios de coagulação, por exemplo, que a gente não sabe a fisiopatologia. E são dos dois, tem tanto trombose como tem. Exatamente, como tem exatamente. Né? Então, tem que fazer um acompanhamento, muita coisa não se desconhece, na verdade, mas realmente é um grupo de indivíduos que precisam estar sempre sendo avaliados com reposição vitamínicas, né? E alguns vão precisar de reposição periódica por via endovenosa ou intramuscular, de alguns componentes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Mirela. O sangue, todo mundo olha ali, o sangue é sempre vermelho, né? Simbologia do sangue vermelho. Mas, na realidade, o sangue são várias células. Sim. Você podia explicar as células sanguíneas e a função para nossa sobrevivência? Isso que é importante, né? Porque o sangue é isso que você falou muito bem, Renato. Tá lá, o sangue, todo mundo vê aquela coisa vermelha, mas ele tem uma porção de componentes com funções diferentes, né? Então, eu acho que está na hora de o telespectador saber a respeito disso. Sim, então os glóbulos vermelhos, como foram comentados aqui, eles são responsáveis para levar os nutrientes, para levar o oxigênio para as células. Quando se tem uma deficiência desses glóbulos vermelhos ou alteração na sua conformação por algum motivo, que se tem uma anemia, tá? Temos os leucócitos, que são as células de defesa, tá? Os soldadinhos do nosso sistema imune. Tem vários tipos de leucócitos, nós temos neutrófilos, linfócitos, monócitos, que eles vão fazer a defesa do sistema imune quando tiver em contato com alguma célula estranha, algum vírus, uma bactéria, e eles estão constantemente se deslocando no sangue. E tem uma quimiotaxia, como se fosse um mecanismo que vai levar à atração desses leucócitos para os locais que estão com maior necessidade para a sua atuação. Se tem também as plaquetas, que são fragmentos, na verdade, de células da medula, que são os megacariócitos, e as plaquetas, elas ajudam a estancar um sangramento, tá? Junto com fatores da coagulação, junto com fibrina, junto com vários outros elementos também que estão presentes no nosso sangue. Quer dizer, o telespectador fazer um raciocínio, quer dizer, o sangue ele é nosso sistema de defesa e ao mesmo tempo é o sistema de nutrição, né? Ele hemácia leva o O2, nós podemos viver, por isso que quando a pessoa perde todo o sangue, morre logo, porque ele é tecido vital, não é? Mas nós vamos para um pequeno intervalo e eu gostaria de deixar aqui no ar, doutora Mirela, qual é, por exemplo, uma paciente que ela teve um aborto, teve outro aborto, existe alguma doença trombogênica que nós devemos pensar? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos rapidamente. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje aqui na presença da doutora Mirela, e ficou uma questão no ar, a respeito, porque o sangue, olha, tem duas coisas que vocês têm que ficar atentos, eu vou pedir ela para explicar novamente. Você, às vezes um corte, às vezes uma extração de dentes, porque o sangue, ou ele fecha, ou ele faz a trombose, ou ele tem doenças que deixa aberto também para sangrar, ou seja, ele tem aumento da trombogênese, é isso, doutora? Isso. E tem o outro lado também que não coagula. Então, a pergunta é, existem algumas pacientes que têm aborto de repetição.
Tem alguma coisa a ver sangue com isto? Sim, na verdade pode ter a ver sim com o sistema de coagulação. Por exemplo, algumas trombofilias que são tendências ou hereditárias ou adquiridas para ter tromboses podem estar associadas com alterações, com perdas gestacionais, com aborto, com pré-eclâmpsia, com eclâmpsia. Uma das causas que precisa ser investigada é uma causa adquirida, que na verdade é um problema autoimune, pode estar relacionado a doenças reumatológicas. A pessoa passa a produzir anticorpos contra as células do próprio corpo, tá? Que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, é um nome um pouco difícil, é abreviado como SAF. Pode acontecer justamente tanto quadros trombóticos quanto perdas gestacionais, como abortos de repetição. Então isso precisa ser investigado nesses casos, tá? Temos critérios clínicos, critérios laboratoriais para fazer esse tipo de diagnóstico, mas também outras trombofilias podem estar associadas, como deficiência de anticoagulantes naturais, proteína C, proteína S, antitrombina, mutação no fator 5 line, da protrombina, mas algumas vezes a gente não chega, na verdade, a um diagnóstico definitivo. E vale muito a pena também investigar o histórico familiar daquela paciente, né? Mas o tratamento será o mesmo dependendo da etiologia? Não, o tratamento, na verdade, na gestação, se a gente descobrir que tem associação com uma trombofilia, nós precisaríamos fazer uma prevenção durante a gestação, que pode ser feita com enoxaparina, e uma preocupação até maior é no puerpério, né? Que é o período imediatamente após o parto, que tem um risco trombogênico maior. Agora, em relação a outras trombofilias, outras doenças que levam ou a um risco trombótico, também a um risco obstétrico maior, cada uma tem que ser levada em consideração conforme o risco trombogênico, o risco que aquela trombofilia leva para esses momentos. Então, assim, aquele paciente que já teve uma trombose, por exemplo, que tem uma trombofilia diagnosticada, a gente vai ter que ver o risco daquele paciente ter novos eventos e o risco de sangramento também, né? Para pensar se ele vai precisar fazer uma prevenção, uma anticoagulação para o resto da vida. Isso é muito importante também para familiares mais de primeiro grau. Por exemplo, eu tive um pai que teve uma trombose que não foi provocada, descobri que ele tem uma trombofilia. As filhas, na verdade, desse indivíduo, ela tem que se preocupar em relação à gestação, em relação à terapia de reposição hormonal na menopausa, em relação ao uso de anticoncepcional conjugado com estrógeno, que pode sim ter um aumento de risco, independente de ter uma trombofilia ou não diagnosticada, pelo antecedente familiar, a gente tem que levar em conta também. Na nossa área, nós estamos muito preocupados com uma doença que era relativamente incomum, a doença de Budd e Chiari. E hoje ela tem assustadoramente acometido mais mulheres jovens, uma doença extremamente complicada de tratar, às vezes precisa de transplante. E esta correlação, não só com isso, até com tumores de fígado, com esse anticoncepcional, é uma coisa que nos preocupa muito. Vocês, a hematologia acredita nessa relação hormônio anticoncepcional? Com certeza. Com certeza. Anticoncepcional, principalmente estrógeno, ele vai ocasionar um monte de alterações no sistema de... Para o público aqui, né? Porque você fala estrógeno, na realidade a anticoncepção... É um hormônio, na verdade, né? Que pode ser usado para contracepção, para evitar a gestação, tá? Para evitar a ovulação. Hormônios, né? As pílulas têm 2 hormônios e depende do balanço delas, né? Exatamente. Geralmente vem um progestágeno com um estrógeno. Também pode ser usado... dá mais efeito colateral, é por isso que eles põem estrógeno. Né? Exato. Mas tem esse risco, sim. Né? E sim, aumenta o risco sim, altera muita coisa em relação ao sistema de coagulação. Você tem um aumento de fatores da coagulação, uma perda de fatores anticoagulantes, uma perda de elementos que fazem fibrinólise, que seria uma dissolução de um coágulo que vem a se formar. Então tem muita relação sim. Inclusive Budd Chiari, em relação à hematologia, a gente tem que lembrar que tromboses de vasos, de venosos principalmente, do abdômen, a gente tem que lembrar que pode ter relação com doenças da medula, como doenças mieloproliferativas, como uma polistemia vera. Então isso tem que ser investigado. Ou mesmo com outro tipo de câncer qualquer. Sim, né? sim.
A neoplasia é o fator mais trombogênico que pode existir, na verdade. Isso é importante. De repente uma pessoa não tem nada, ele tem uma trombose na perna, é bom saber se ele não tem um câncer na algum lugar. Né? Eu acho que o professor Braga está lembrando aqui um fator extremamente importante. Existem as tromboses paraneoplásicas, né? Então, você pode fazer uma trombose de um membro e, na realidade, aquele é um sinal que você pode estar com tumor. Então, e às vezes vale a pena, porque procurar às vezes o médico. é precoce, né? Sim. É uma coisa que eu acho interessante, o que é sintoma de trombose, né? Eu acho que isso é importante a população saber, né? É importante. Por exemplo, pode acontecer uma trombose na perna, você pode ter um inchaço, geralmente endurecido, pode ter um aumento de temperatura, tá? E geralmente em um dos lados só, mais do que no outro. Sempre prestar atenção também em falta de ar súbita, que pode acontecer. Então, assim, nesses casos, deve-se procurar um atendimento médico para avaliar se não pode estar evoluindo com quadro de trombose. Eu acho muito importante. Por que o AS não é recomendado? O ácido acetil salicílico. Para viagens? Na verdade, você tem um tempo de ação, né? 7 dias, pelo menos. Sim, exatamente. Que não vai ter tanta ação, que seria uma coisa rápida que você quer que comece e acabe logo, né? Então, assim, não tem uma orientação clara a respeito disso. Inclusive, é muito controverso, até para quem já teve trombose, se vai usar ou não. Eu, particularmente, acho que pode ter um benefício, sim. Então, eu prefiro que aquele paciente use alguma coisa. Por exemplo, a enoxaparina, a gente tem um início rápido e um término rápido. Tá, mas é assim, ó, mas eu quero saber... um custo maior, já tem uma intervenção. E na verdade, sim, o AS, na verdade, ele vai ter uma ação mais antiplaquetária, né? Então, a prevenção maior em relação a tromboses arteriais também. Se tem, claro, né, um cruzamento dos sistemas. Então, pode também ter uma diminuição do risco venoso, não tanto quanto um anticoagulante ou uma heparina. Agora é o seguinte, viu, Renato e Mirella, é muito difícil o indivíduo não tomar aspirina, porque tem uma difusão enorme que evita infarto, evita acidente vascular encefálico, o que é verdade. Sim. Porque ele é um antiplaquetário natural. Ele não é lógico que ele foi sintetizado, mas ele é o produto aqui do Brasil, é um produto que até o pessoal mais antigo usava, que é chá de sabugueiro. As folhas do sabugueiro têm ácido acetil salicílico. Isso aí. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. E não pode, um indivíduo que teve um infarto, você não pode dar alta para ele se você não der aspirina. Nos Estados Unidos dá processo, se não der aspirina. Né? E já dá os primeiros sintomas também, já pode. Na verdade, salva vidas, né? Os primeiros sintomas devem ser administrados. Não, se o indivíduo chegar com suspeita de infarto... Primeira coisa. A primeira coisa é dar morfina para ele parar de ter dor. Mas junto com isso, de preferência, aspirina, AS, qualquer um desses aí, sublingual, né? Porque aí absorve, aí tem uma vantagem, não passa no fígado. Aí não passando no fígado, o Renato já fica tranquilo. Muito mais tranquilo. Doutora Mirella, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, muito obrigada por estar aqui nesse programa. Eu acho que espero ter ajudado vocês em relação a saber um pouquinho o que é hematologia, o que são sintomas de trombose, o que deve ser feito, o que você deve se preocupar em relação a sintomas que venham a ser apresentados. Não é uma coisa fácil, mas assim, eu espero ter esclarecido alguma dúvida de vocês. E sempre que tiver alguma dúvida em relação a isso, seria interessante procurar um médico para maior esclarecimento. A doutora Mirella é hematologista do Hospital de Base, também da Clínica De Vita. Se dedica a essa área que tem muito caminho ainda a ser pesquisado, e deixou uma mensagem aqui muito importante, né? Não só da sintomatologia, mas essa mensagem da viagem, usar meia, se procurar um médico para tomar um anticoagulante, não ficar imóvel o tempo todo, porque isso faz uma profilaxia extremamente importante. Paz e saúde a todos. Professor Braille. Paz e saúde a todos também. Tem uma semana muito, muito boa. E vamos esperar com a mudança política que nós estamos tendo aí, né? Nós somos da esperança. Então é isso aí. Eu queria só dizer que esperança é a palavra mágica. Quem gosta de ópera ou que queira ouvir alguma coisa, ouçam o trecho da Nessun Dorma, ninguém durma, né?
da ópera Turandot. Lá a palavra-chave era esperança. Esperança. E ele conseguiu casar com a princesa. Então, pensem nisso. Esperança é o que nos move.